primeiro lugar, boa tarde. Quero agradecer à comissão organizadora, e muito especial ao Dom Mauro e à Isabel, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, dividindo o espaço para discutir vários aspectos. Então, vamos começar logo, porque nós não podemos perder tempo. O primeiro, por favor. Então, eu vou começar discutindo um aspecto que eu acho muito importante, que são as relações entre a ética e a pesquisa. Então, a gente tem que estar bem alerta. Esses dados que eu estou mostrando são de um artigo que foi publicado em dezembro pela doutora, infelizmente ela tem esse nome e ela se penitencia muito de se chamar Nestlé, né? Mas ela não tem nada a ver, e ela é uma das pessoas que no mundo mais batalha contra a indústria de alimentos. E esse título desse artigo dela eu acho super interessante: Conflitos de interesse e a regulação da segurança alimentar, uma ameaça para a integridade científica. E nós temos que ter isso bem presente. Então, o Instituto de Medicina nos Estados Unidos está muito preocupado, porque a gente já sabe que a indústria farmacêutica tem uma relação muito perigosa com a pesquisa. Só que agora isso está acontecendo também com a indústria de alimentos. E o que a gente sabe? Que a indústria de alimentos está usando as mesmas técnicas que a indústria do fumo usava. Então, assim, o que eles concluíram nessa avaliação que eles fizeram? Que a indústria de alimentos influencia diretrizes nacionais, influencia a opinião de especialistas em nutrição, e não só as pesquisas, como as interpretações de resultados de pesquisa. Então, um dos escândalos recentes lá, que está mencionado nesse trabalho, é o problema dos aditivos nos alimentos. Então, até recentemente, não havia necessidade de eles serem avaliados pelo FDA, que é o Food and Drug Administration. Só que agora começaram a aparecer uns aditivos novos, e então eles têm que ser avaliados. Então, esses aditivos estavam sendo avaliados por 290 pareceristas independentes. De repente, eles resolveram ver quem eram esses pareceristas. E o escândalo está aí. 100% deles estavam vinculados com os produtores de aditivos. Se assim lá, imagina aqui, né? Não imagina na Copa, mas imagina no Brasil como é que isso deve ser. Então, assim, os vínculos são extremamente fortes entre a indústria e os pesquisadores, que também têm disfarces os mais variados. Então, nós temos que ficar muito alerta. E o que chama a atenção também muito fortemente é resultados conflitantes em pesquisas que são financiadas pela indústria e por pesquisadores independentes. Então, assim, eu fico muito incomodada. Deixei de ir a congressos de pediatria, desde o último que eu fui há alguns anos em Goiânia, porque eu fui convidada, mas aí, assim, a Nestlé Nutrition me buscou no aeroporto. Eu não consegui gastar um tostão, porque tudo era a Nestlé Nutrition que estava me dando. Eu abri o frigobar, estava cheio de picolé, tudo da Nestlé. Então, assim, não pode haver essa convivência. Então, a Nestlé Nutrition, assim, faz tudo para a pediatria. E, recentemente, eu era do colegiado do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da URGS. Se organizou, então, um seminário para rediscutir o ensino de pediatria. Daí foi proposto um almoço para um sábado para a gente se reunir. E, então, no colegiado disseram assim: a Nestlé vai pagar o almoço. Eu e a Elza Giuliani, que também estava no colegiado, nos recusamos a ir. Então, assim, nós não vamos discutir o ensino de pediatria na Universidade Federal, comendo um almoço pago pela Nestlé, mas vem cá, nós trabalhamos numa universidade. Em primeiro lugar, eu acho que a gente podia pagar esse almoço, mas não vão querer, não sei o quê. Então, assim, a URGS pode pagar. Então, assim, eu tenho certeza que se a gente levar esse seminário para a reitoria de extensão, a URGS vai pagar. E a URGS pagou. Então, assim, é humilhante que a gente faça um seminário para discutir o ensino e o pessoal da Nestlé esteja lá, porque eles adquiriram o direito de participar, porque estão pagando o almoço, e não existe almoço grátis. Então, assim, essas coisas que fazem parte do dia a dia. O próximo.
Bom, então assim, ó, a pesquisa e a ética não podem se separar. Então, assim, a indústria de alimentos, a indústria farmacêutica e a mídia, assim, a Veja se tornou, agora eu digo que assim, o Veja Medical Journal. Então, conforme os interesses, vão aparecendo assim, um remédio. Por quê? Porque todo mundo lê e se torna uma verdade. Bom, então, assim, tudo isso está voltado porque existe o lucro. E existe uma coisa que mascara o lucro que chama-se conflito de interesses. Então, assim, como é que eu vou aceitar esse conflito de interesse? Eu sou pago pela Nestlé e eu vou defender que as pessoas têm que ter aleitamento materno. Fica muito difícil, porque assim, a gente não pode ser totalmente desvinculado daquela situação que me dá um salário, me propicia um congresso no exterior, me propicia várias vantagens. E, assim, o ser humano não é tão isento assim. Então, assim, o conflito de interesses tu declara se tu quer. E, assim, o conflito de interesses, ele é subliminar, e às vezes ele não é declarado porque tu recebe uma passagem de vez em quando, ele é ocasional. Então, é muito difícil tu surpreender. Então, assim, teve recentemente o caso da vacinação para a gripe, foi um escândalo na Inglaterra, porque todas as pessoas que recomendaram fortemente o uso do Tamiflu estavam ligadas à Roche, que produz o Tamiflu, que agora está provado que não funciona nada. Então, naquela ocasião, eles não receberam dinheiro, mas os laboratórios deles, todos eles haviam recebido verbas de pesquisa. O próximo. Bom, então eu vou falar de doenças crônicas não comunicáveis, que é a minha área que eu estou atuando agora. Então, as doenças crônicas não comunicáveis, elas são resultados de uma urbanização muito rápida e da globalização de estilos de vida não saudáveis. Então, no momento em que a comida deixou de ser fabricada em casa pela mãe, pela avó, pela tia, então, assim, ó, é um trabalho assim, fantástico, feito pelas nutricionistas que foram contratadas pela essa indústria de alimentos para produzir um alimento barato, não perecível, que tem um sabor único. Porque, assim, ó, uma criancinha no Brasil, uma criancinha na Índia, uma criancinha na China, uma criancinha no Japão. Eu tive recentemente na Tailândia, que é tudo escrito diferente, a comida é diferente, as criancinhas comem a mesma comida, e todo mundo gosta, e é barato. E assim, ó, o lucro é fantástico, porque eles fazem propaganda na televisão no mundo inteiro. Então, assim, eles são um exemplo de que a nutrição pode tudo, porque pode produzir esse alimento. E que ele não sai de moda também, porque na alimentação a gente tem modas. De repente, né, a batata, agora é o cará, é chique comer cará. O Alex Atala vai lá e faz um pirezinho de cará e todas essas coisas, e fica chique, né? Uma pirê de batata não tem mais graça nenhuma. Então, assim, ó, mas esses salgadinhos malditos não saem de moda, o miojinho não sai de moda, e todas as criancinhas e os adultinhos estão comendo o miojinho. Então, assim, isto aí leva ao aparecimento dessas doenças crônicas, que se expressam por aumento de pressão, aumento de glicose, distúrbios dos lipídios, e que levam às doenças cardiovasculares, que são doenças de longa duração e têm uma progressão muito lenta, mas vão consumindo a paciência das pessoas e dinheiro da família e do governo. O próximo. Bom, essas doenças matam 36 milhões de pessoas por ano no mundo e 750 mil por ano no Brasil. Vai passando. São mais de 9 milhões de óbitos que vão ocorrer precocemente, antes dos 60 anos. E 80% ocorrem em países em desenvolvimento. Então, assim, elas têm interesse no mundo e têm um interesse muito grande para nós, porque nós somos um país em desenvolvimento. Bom, então, assim, o Ministério da Saúde faz agora recentemente saiu desse ano, então faz um estardalhaço, ele faz uma pesquisa por telefone e nos domicílios das capitais. Então, a conclusão dessas entrevistas é que o Brasil está mais rico, todo mundo sabe, mas ele está mais doente.
Por quê? Porque está aparecendo todas essas doenças. E ali, assim, ó, obesidade, diabetes, hipertensão, má alimentação, alcoolismo e sedentarismo. Próximo. Bom, se a gente for, então, para os objetivos do milênio, que é o mote desse simpósio, um deles é reduzir a pobreza. Então, assim, qual é a relação das doenças crônicas? Ela aumenta em muito os custos com assistência de saúde e ela compromete as classes mais vulneráveis, que vão ser aquelas que têm menor poder econômico, porque não têm alimentação saudável, são as mais expostas ao tabaco e têm acesso limitado aos serviços de saúde. Bom, então, assim, está comprovado que o que leva ao aparecimento dessas doenças crônicas não comunicáveis resultam de 4 fatores de risco: alimentação não saudável, sedentarismo, tabagismo e consumo excessivo de álcool. Bom, nenhum país no mundo conseguiu resolver o problema da alimentação. Então, assim, tabagismo já foi, existem alguns países que conseguiram melhorar, consumo excessivo de álcool, existem algumas experiências bem-sucedidas. Em 2011, houve aquela Assembleia Geral da ONU, que a presidente Dilma foi lá, e o tema era exatamente as doenças crônicas, obesidade. Não existe no mundo, com todo o dinheiro que tem, ninguém conseguiu apresentar uma proposta eficaz para resolver o problema da obesidade. O próximo. Então, a obesidade fica como a maior ameaça isolada à saúde pública no século XXI. E ela é o centro que irradia todas essas doenças. O próximo. Então, assim, houve agora uma mudança de paradigma na interpretação da obesidade. Então, a obesidade é uma doença, é uma condição clínica, e ela sempre foi vista do ponto de vista individual e familiar. Só que agora a gente sabe que a obesidade é o resultado de uma alteração, de um distúrbio do estilo de vida. Então, ela é uma doença social, porque ela é a sociedade que está doente, não é o indivíduo que está doente. Não adianta a gente fazer uma dieta para aquele indivíduo. Nós temos que ver o que a sociedade tem de errado. Então, assim, nós vivemos num ambiente obesogênico. E não é só alimentação, é o transporte, é a agricultura, é um lugar para fazer atividade física, é a sociedade como um todo. Então, nós precisamos de políticas públicas. E políticas públicas para valer, não é uma lei. Nós temos a lei das cantinas, que é uma que está muito relacionada com a nossa atividade. As pessoas não conhecem, a prefeitura diz que quem tem que resolver é a SMIC. Quando que a SMIC vai fiscalizar as escolas? Jamais. Bom, então, assim, de todas as propostas que existem no mundo para resolver o problema da obesidade, só tem 2 que se mostraram eficazes: redução de sal na alimentação e restringir a propaganda de alimentos não saudáveis às crianças. Então, assim, o país que resolveu melhorar o problema do sal é a Inglaterra. Então, a cada ano existe um compromisso para valer, não é esse compromisso que existe no Brasil. A indústria reduz em 10% o conteúdo de sódio de todos os alimentos. Então, eles estão diminuindo o consumo de sal de todo mundo, do velhinho de 70 anos e do bebê. E é gradativo. Aqui no Brasil, a Anvisa chamou e fez um pacto de autorregulação. Quer dizer, autorregulação é piada. Aliás, eu fiquei chocada com aquele cartaz como é que é o nome? Ai, eu tenho tanta raiva dele. Da propaganda ali, que diz que tem que ter autorregulação na propaganda ali, dos donos, como é que é? CONAR, né? Uma coisa assim. Bom, então, assim, e também a gente já sabe, pelas pesquisas, que nós temos que dar especial atenção a 3 períodos da vida: gravidez, infância e adolescência. O próximo. Bom, então, o que a gente sabe? A indústria e a mídia assumem compromissos nacionais e internacionais, porque eles são conglomerados, assim, 5 ou 6 grandes indústrias, Kellogg, Kraft, Nestlé, Danone. Então, assim, elas estão no mundo inteiro. Então, elas
se autoajudam e têm ações conjuntas. E o que elas querem é autorregulação. Elas mesmas vão decidir o que elas vão fazer. E elas compram as pessoas. O que nós precisamos? Volta um pouquinho. O que nós precisamos? Liderança governamental, regulação e pesquisa ética. O nosso problema é que, assim, o governo recebe pesquisas, mas essas pesquisas são comprometidas com a indústria. O próximo. Bom, então, pensando em tudo isso, em 2011, nós assinamos um convênio URGS e Secretaria da Educação. Foi um convênio assinado pelo reitor, pela secretária de Educação, em que o nosso compromisso seria fornecer dados da rede escolar municipal de educação infantil. Por quê? Porque a gente sabe que as crianças formam hábito alimentar até 2 anos e hábitos de atividade física. Esse convênio foi todo escrito com muito cuidado, em que a Secretaria de Educação se comprometia a estabelecer regras para a política pública para a prevenção de doenças crônicas na rede municipal. Então, a gente tem reuniões periódicas com a Secretaria de Educação, porque não, o problema todo, assim, ó, tu faz uma pesquisa e é muito frustrante, porque daí tu vai lá e descobre que tem tantas crianças com hipertensão, tantas tão gordinhas, e daí, quer dizer, não adianta nada. Então, esse compromisso foi nosso de fazer esse levantamento. Nós estamos avaliando todas as crianças, quer dizer, nós não fomos fazer por amostragem, nós vamos avaliar todas as crianças, são 41 escolas de educação infantil na periferia de Porto Alegre, em troca de políticas públicas. Mas é assim, é cobrança mesmo. Bom, então, assim, entre maio e novembro do ano passado, foi assim muito conturbado, que teve greve, paralisação, manifestação, e isso atrapalhou, foi um inverno muito frio. Nós avaliamos 1.765 crianças. E o que eu vou mostrar para vocês são os resultados dessas 7 escolas, onde também os pais responderam um questionário. Então, o questionário foi sobre prevalência de doença crônica na família, prematuridade, aleitamento materno, avaliação socioeconômica, grau de instrução da mãe e atividade física, o IPAC. O próximo. Quanto tempo eu tenho? Bom, isso aqui é a distribuição dos bairros que nós já fomos. O próximo. Bom, então, assim, nessas 621 crianças dessas escolas, 57% têm avaliação e questionário respondido pelos pais. Algumas crianças, 36% só têm avaliação, e umas os pais responderam o questionário, mas no dia que a gente foi na avaliação, elas não estavam. Bom, aqui a distribuição das crianças por idade, por faixa etária, a maioria está no grupo dos 2 aos 5 anos. Bom, o que nos surpreendeu, porque a periferia de Porto Alegre, a gente fica imaginando que tudo é pobreza. Então, assim, isso é o resultado das medidas sociais. Então, o que a gente tem, basicamente? Classe B e classe C. E classe D, 3%. Então, assim, esse foi realmente a maior surpresa que a gente teve. Bom, e o grau de instrução também foi surpreendente, porque olha aqui, ó, 58% tem segundo grau completo e 4% tem curso superior. E tem só 4% que ou analfabeto até a 3ª série. Então, isso realmente foi surpreendente. Eu já tinha usado esse questionário na creche da URGS. Então, assim, eu estava esperando que a gente tivesse que entrevistar as pessoas, porque elas não teriam nível para responder o questionário. Assim, a letra e as respostas, eu quero dizer que na creche da URGS eu já tenho uma certa resistência comparada com a clareza e o interesse com que eles responderam. Bom, então, assim, a obesidade, eu não vou falar muito, porque todo mundo sabe, 62% são normais e 38% têm excesso de peso. Então, o sobrepeso fica fácil, mas nós encontramos crianças, aqui tem 3 anos, muito obesas. Então, assim, nós já estamos chegando tarde, porque isso aqui é tratamento, isso aqui já não é mais prevenção. O próximo. Bom, então aqui está o excesso de peso, que é o risco de sobrepeso e obesidade, ocorre até nos bebezinhos, porque tem criança nesse grupo etário de 0 a 2 que já tem excesso de peso. E ele não muda muito, porque é 37%, 41%, 30%. Então, é uma coisa realmente preocupante. O próximo.
Bom, e aqui também a distribuição de normais riscos. Depois dos 5 anos, a gente não fala mais em risco, daí tudo passa a ser sobrepeso e obesidade. Então, aquelas crianças, na verdade, que são risco, elas já passam a ser sobrepeso. Então, nós temos que pensar com muita seriedade nisso. O próximo. Bom, então isso aqui é o dado do Vigitel. Então, olha aqui, ó, o que nós estamos vendo na infância é o que vai ficar perpetuado na idade adulta. Porque aqui, ó, isso aqui é do Brasil inteiro. Então, em Salvador tem 46% e Porto Alegre tem 60% de homens adultos com... Isso aqui é sobrepeso, isso aí não está juntando obesidade. Então, assim, começa na infância e fica. Bom, as crianças são um grupo vulnerável que precisa de proteção da sociedade. Não têm conhecimentos nutricionais, são incapazes de avaliar os riscos do seu comportamento e o que é mais grave, as escolhas são facilmente influenciadas pelo marketing. E isso a indústria e os publicitários descobriram. E é por ali que eles vão. Porque a criancinha vai no supermercado e reconhece o tal do bichinho, faz um escândalo, a mãe compra. E depois a mãe também compra porque é fácil fazer um miojinho. O próximo. Bom, então, assim, já está mais comprovado pelas pesquisas que a propaganda influencia o que as crianças comem. Está super documentado no mundo. O próximo. Então, uma resolução da Organização Mundial da Saúde de 2003, num relatório conjunto com a FAO, destacou uma ameaça maior à saúde pública em doenças relacionadas à alimentação, a influência da propaganda. E a Organização Mundial de Saúde estabelece que os governos têm a responsabilidade de assegurar que a propaganda não cause confusão, que seja informativa e não contribua para a doença e a obesidade, com uma particular atenção no caso das crianças. Então, estou me lembrando um dia que eu liguei a televisão de manhã e a Ana Maria Braga estava falando das bolachinhas recheadas vitaminadas. Quer dizer, vamos nos respeitar. O próximo. Então, aqui, eu gosto muito daquela figurinha ali com as crianças, com todas aquelas estampas de propaganda. Então, hoje de manhã eu falei, porque eu faço parte dessa rede brasileira sobre consumo, infância e consumo, que foi criado no ano passado, que nós estamos comemorando, que no dia 13 de março, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, publicou no Diário Oficial. É uma resolução muito bonita, mas, em resumo, ela considera abusiva a prática do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto e serviço. Então, assim, ó, não pode ter um logo da Coca-Cola na escola, não pode ter um uniforme que está escrito Danoninho. Então, assim, ele previu tudo. A base disso aí é o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código do Direito do Consumidor. Claro que a indústria vai espernear, mas, assim, nós não podemos partir do princípio que essa lei, essa resolução não vai pegar. Nós temos que fazê-la valer. E, assim, agora, há um mês atrás, nós tivemos um episódio com a Coca-Cola nas escolas municipais e a Coca-Cola não foi. Então, assim, baseado na nossa grita, na resolução, eles iam fazer uma atividade, porque a taça, não sei das quantas, lá da Copa, eles iriam em todas as escolas e nós conseguimos barrar. Então, assim, nós temos que lutar, nós temos que ser bem conscientes que a gente pode, se a gente quiser. O próximo. Bom, então, assim, ó, e esse aí eu acho que é a informação mais importante que eu quero passar para vocês hoje, que é o problema da hipertensão. Não se tem o hábito de medir a pressão arterial de crianças, e muito especialmente de crianças de 2 a 5 anos. Então, nessa avaliação, a gente se propôs e fez medir a pressão das crianças a partir dos 2 anos. Se usa um monitor eletrônico, que é um Dynamap, que ele está no mundo todo, e no Brasil pela Anvisa, ele está validado para ser usado em crianças. Então, isso tira o problema se escutei de um jeito, escutei do outro. Nós fazemos 3 medidas seriadas em cada criança,
se observa o tamanho do manguito, porque para a criança isso é importante. E na interpretação dos resultados, a gente usa a tabela do Task Force, que é padronizada para o mundo inteiro, que se baseia no percentil de altura na criança, para a criança, idade da criança, sexo e percentil de altura. Então, assim, os resultados são assustadores. Então, se vocês considerarem hipertensão estágio 1 e 2, nós vamos ver que são as hipertensas, 22% das crianças com idades de 2 a 5 anos têm pressão alta. É um horror, mas é a pressão que os adultos têm. Então, assim, 22% um adulto jovem tem pressão alta. Como é que a gente não sabia disso? A gente nunca mediu a pressão. Então, assim, eu sei do meu ambulatório do Hospital de Clínicas que eu não tinha crianças com pressão alta uns anos atrás, só tinha quando tinha doença de rim. Hoje eu atendo criança que não tem doença nos rins e tem hipertensão e tem que tomar remédio para a pressão, de tão alta que é a pressão. Então, assim, isto aqui é uma situação assustadora. E, assim, pré-hipertensão é aquela que está no limite. Então, eu nem estou considerando pré-hipertensão, porque pode ser uma coisa, pode ser outra. Mas os hipertensos são hipertensos. Então, a gente foi... Eu vou mostrar o outro ainda. E esse aqui é a relação entre obesidade e hipertensão. Então, assim, ó, que eu gostaria de chamar a atenção, aquilo ali são as crianças que têm pressão normal. Então, 61% e 62% das crianças lá de cima, elas têm, não são gordinhas, elas são normais. Só que quando a gente vai aqui para o grupo da hipertensão, desaparece as crianças normais. Então, a gente tem 3%, 24% de crianças normais. Então, assim, há uma associação muito significativa entre sobrepeso, obesidade, excesso de peso e hipertensão. Então, nós temos que dar um jeito, porque aqui tem mais um fator, que é o sal. Então, você come muito sal. Eu, no Hospital de Clínicas, doso o sódio urinário, que é a maneira de avaliar. Então, as crianças comem 12 gramas de sal, 15 gramas de sal, e é muito fácil, o miojinho tem 5 gramas. O próximo. Bom, então, assim, uma criança, quando nasce, o recém-nascido, ele tem 3 gostos, amargo, azedo e doce, de diferentes intensidades. E o gosto salgado só vai ser adquirido dos 4 aos 6 meses. Então, se a criança nunca comer sal até os 4 meses, ela nunca vai adquirir esse sabor para o sal. Então, a recomendação é não acrescentar sal até os 2 anos. Só que a orientação que eles recebem pelo mundo afora é bota uma pitadinha de sal na sopa. Estragou tudo. Então, assim, isso aí é um compromisso muito sério de orientação. Meus colegas pediatras, eles dizem, bota uma pitadinha de sal. Quer dizer, está tudo errado. Vamos ao próximo. Bom, o que um adulto deve comer de sal? 5 gramas. O que nós comemos no Brasil? 12. Isso é uma colher de chá, aquilo é uma colher de sopa. Então, a gente tem que ficar com a pressão alta. O que eu faço no ambulatório? Eu converso com as mães, explico tudo isso, mostro os rótulos, e daí, assim, eu meço a pressão, mando reduzir o sódio, doso o sódio na urina, e daí elas vão se conscientizando. E não precisa tomar remédio, mas isso tem que ter tempo para fazer. O próximo, e vontade. Então, aqui são o máximo do adulto e aqui o das crianças. Então, assim, não precisa adicionar, porque tem o sódio que é intrínseco. Uma cenoura tem sal, tem sódio. Então, essa quantidade de 0,3 gramas, 5 gramas é uma colher de chá, 0,3 é nada. Ele vem no que a criança vai comer. O próximo. Bom, então aqui um dado feito pela Anvisa, um desses macarrão instantâneo. Então, assim, 400 miligramas é 1 grama. Então, tu vê assim, ele tem 2.500, ele tem mais 5 gramas na massinha, não está contando o tempero. E as crianças, assim, um miojinho, a mãe, bem assim, inocente, ela dá um miojinho para a criança comer todos os dias. O próximo. Bom, então agora eu já estou terminando. Para que a gente possa mudar essa situação, não adianta a academia produzir resultados. Não adianta o governo, com influências as mais variadas, de repente baixar um decreto. E foi o que aconteceu com a Anvisa. A Anvisa quis regulamentar o sal. No fim, ela acabou conseguindo o quê?
dizer que tem que baixar a quantidade de sal do pão que é feito na esquina, porque nem o pão que é industrializado ela conseguiu, porque as indústrias foram lá, conversaram, entraram, porque era uma resolução, entraram na justiça, e a coisa não andou. A Coca-Cola se compromete a não fazer propaganda para as crianças e quer entrar nas escolas públicas de Porto Alegre para levar as crianças a visitar a fábrica da felicidade, porque ela não vende mais refri, ela vende felicidade. E quer dar um kit Coca, que não, a gente não sabia nem o que vinha dentro do kit Coca. Então, vocês veem como eles escorregam. O McDonald's vende maçã agora, mas quem é que vai no McDonald's comprar maçã? Né, mais cara que no supermercado, uma sacolinha inteira. E a sociedade civil também tem que se comprometer. A gente fica esperando que o governo resolva. Nós temos que tomar uma atitude. Bom, próximo. Então, essa aqui é uma reunião que a gente teve há um mês atrás. Essa senhora aqui é a nossa pró-reitora de extensão. Essa sentada aqui é a secretária de Educação. Aquele que está do meu lado é o diretor pedagógico da Secretaria de Educação. O que está de barba lá é o diretor administrativo. Então, nós saímos muito contentes dessa reunião, em que nós fomos levar os resultados preliminares para eles, e a secretária já tinha chamado toda essa equipe, em que nós fomos dizer para ela, primeiro, 22% das crianças estão com hipertensão, e o que nós vamos fazer com elas? Eu não posso levar para o hospital de clínicas. A senhora tem que chamar o secretário da saúde e ele vai ter que tomar uma atitude. Em segundo lugar, educação nutricional, por isso que estava o diretor pedagógico. Nós temos que ensinar as crianças o que tem que comer. A alimentação do município é muito boa, porque como a gente vai na escola, a gente passa o dia inteiro lá e almoça lá. Então, assim, desde o ano passado já tem um programa de redução de sal e açúcar. Mas, assim, ó, as pessoas que cozinham, embora a gente tenha feito uma capacitação no ano passado, elas compram sal e botam por conta própria, porque sal é muito barato. E as professoras acham que a comida não tem gosto, e porque é cultural nosso. Então, assim, a gente está pesando as crianças, me aparece uma fulana lá, tira um pirulito, toma um pirulitinho para não chorar. Então, é muito difícil tudo isso, vai levar tempo. Os políticos não gostam, porque não vai ser na administração deles que vai vir o resultado. Mas, assim, eu tenho muita esperança nesse nosso projeto, porque a gente fala direto com a secretária, ela é bem braba, as professoras não gostam dela, mas nós estamos tendo uma impressão muito boa, apesar de ter comprado uma briga horrível com ela por causa da Coca-Cola, ela ficou braba, mas agora já se acalmou. Era isso, muito obrigada.